aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá aqui em 4 partes e além de algumas informações interessantíssimas, temos algumas análises, sim, algumas análises para fazermos sobre alguns assuntos para lá de estranhos. A começar, vou até falar do segundo tema. Acreditem se quiser. A Folha de São Paulo ontem publicou uma nota metendo o dedo na cara da Globo News com todas as letras e pergunta: o que é que vocês estão fazendo? Que tipo de jornalismo é esse? E essa pergunta, o que é que está acontecendo? Inclusive, eu acho que se aplica para diversas coisas que estão acontecendo no Brasil. Ontem também, nos últimos dias, algumas pessoas para fora da bolha da direita, pelo menos da bolha bolsonarista, estão começando a questionar algumas coisas que estão acontecendo no país, em diversas áreas diferentes. A gente vem comentando sobre economia, só quero mostrar algumas coisas ligadas mais a questões político-judiciárias. E aí, sobre isso, o segundo tema é um prato cheio. Tem uma análise feita aí pela turma da esquerda, mais raiz, tradicional. Tem uma análise também muito interessante que eu acho que vai em direção a alguns assuntos que eu venho trazendo para vocês, que foi feita pelo vice-presidente do PT. Ele puxando o freio e basicamente falando: precisamos fazer autocrítica. O trem está descarrilhando. Enfim, além disso, tem umas coisas vindo direita, um texto internacional muito interessante que eu acho que se aplica. Você troca o nome Trump por Bolsonaro, de direita americana por direita brasileira, a mesma coisa. E no primeiro tema, vamos falar também de Dilma, perseguição. Saiu um texto aí muito interessante na Globo, uma nota levantando alguns números sobre o Ministério da Justiça. O que é que o seu Flávio Dino anda aprontando, né? E tem mais algumas ações. Dia 8, uma ordem que o Lula deu em relação ao Cid, enfim. Depois quero falar sobre economia. O Haddad chorando, é você também chorando, né? Então se prepara e, se der tempo, falaremos sobre eleições municipais e também um pouco de 26. Mas vamos começar. Vamos começar que tem muita coisa. Nem falei disso na chamada, né? Mas tudo bem, já a primeira notícia. Juscelino Filho, nosso amado ministro, segundo aqui a turma do Estadão, se reuniu com a irmã às vésperas de operação da Polícia Federal. Pô, mas o cara não vai encontrar com a irmã? Encontrar com a irmã, só diz que ele gosta da família. Só que tem um probleminha extra. Né? Não é só, pô, é beleza que você se encontra com a família. Beleza que foi nas vésperas, só que você vai entender por que o Estadão está problematizando isso. Juscelino e Luana se reuniram em Brasília no último dia 22 de agosto, 10 dias antes da operação. O encontro consta na agenda oficial, mas não há detalhes sobre os temas tratados. E aí a turma do Estadão fala que o encontro, às vésperas dos mandados de busca e apreensão, chama atenção. Por quê? Uma vez que informações sobre a operação já circulavam em Brasília antes da deflagração. Bem, a turma já sabia que ia ter uma operaçãozinha, segundo o Estadão. O site Metrópolis publicou ter ouvido de uma fonte política, no início desta semana, que uma ação da Polícia Federal em breve iria atingir a prefeita de Vitorino Freire, que é irmã do Juscelino. Então, o Metrópolis avisou início da semana. O Metrópolis, em relação até o Juscelino, comenta que as operações da Polícia Federal que aconteceram no passado não impediram a irmã de ministro de renovar contratos. Aí tá ficando difícil a situação do Juscelino, hein? A empresa Construservice havia sido atingida por 2 operações em julho e em outubro do ano passado. Mesmo assim, em agosto e novembro, a prefeitura prorrogou 2 contratos com a empresa no valor de 8,9 milhões de reais. Os contratos são de pavimentação, recapeamento e calçamento das ruas de Vitorino. A Construservice também é alvo da operação da Polícia Federal que ocorreu na sexta-feira. Então, esperar para ver aí os desdobramentos do caso Juscelino e ver se o Lula vai mantê-lo no governo, né? Eu espero que sim, porque é aquela certeza que teremos algum tipo de escândalo. Eu já estou esperando qual que vai ser o de outubro, porque aqui já é o de setembro. Talvez não tenha mais, né? Em setembro, o Juscelino sempre consegue surpreender. Mas vamos lá. Todas as forças de segurança falharam no dia 8. Quem diz isso? O presidente da CPMI, senhor Arthur Maia, fez uma fala aí
numa entrevista. Eu não vou dar play a falar dele, porque eu quero mostrar algumas outras coisas para vocês no vídeo de hoje, acho que não vai dar tempo, mas tá ali o resumozinho. O presidente da CPI do dia 8, Arthur Maia, na última quinta-feira, diz que todas as forças de segurança falharam no dia da invasão da sede dos três poderes. Segundo ele, houve incompetência e falta de ação generalizada. O fato é que todas as forças de segurança falharam e falharam fragorosamente. Isso é um assunto que precisa ser objeto de reflexão por parte do governo brasileiro, disse em entrevista a jornalistas. Eu espero que também seja um ponto de reflexão no relatório final da Elisiane Gama. Na CPMI ela coloca lá, todos os erros da administração federal, os órgãos ligados ao Ministério da Justiça, para a gente chegar aos finalmente. Mas eu tenho certeza que nenhum de vocês espera que isso ocorra. O Papo ele falou com vários veículos diferentes, mando para vocês. É vídeo 1 minuto e meio, mas tem muita coisa para mostrar. Não quero correr o risco de o vídeo ficar muito longo. Mas vamos lá. 7 de setembro, tá para ocorrer. Eu até podia colocar essa nota mais à frente, A gente vai voltar a falar um pouco disso. 7 de setembro foi uma data que, por muitos e muitos anos, foi deixada de lado, assim como a bandeira do Brasil, assim como o sentimento de amor à pátria, o patriotismo, o amor à nação e todos esses assuntos que realmente só ganharam uma certa musculatura ali depois de 2013, quando então um deputado federal começou a percorrer o Brasil, começou a falar algumas coisas, começou a mostrar para as pessoas que sim, cara, temos que nos importar com a nação. E eu estou falando dele, Jair Messias Bolsonaro. E aí, durante o seu mandato presidencial, o 7 de setembro, se tornou uma data onde olhávamos fotos, vídeos de pessoas lotando praças, locais-chave de algumas cidades, comemorando a independência do Brasil. E aí agora no governo Lula, um governo que promete muito amor, um governo que fala que quer resgatar os símbolos nacionais do bolsonarismo, como se tivesse como tomar, Assim, cara, qualquer brasileiro pode defender a bandeira, pode usar verde e amarelo, mas vocês não gostam disso. Vocês gostam do vermelho, vocês gostam de mortadela, vocês gostam da CUT, vocês gostam do MST. São essas bandeiras que você vê numa manifestação de esquerda. MST e CUT. Aí, o Metrópolis noticia o óbvio, que o 7 de setembro não empolga a militância do PT nas redes e ruas até agora. É uma coisa que não ocorria, pelo menos nos governos anteriores do PT, que assim, a gente tá chegando no final do primeiro ano e quando foi que o Lula teve algum tipo de apoio? Além dos apoios da Rede Globo, Quem sabe pede aí uma ajuda, faz uma cidade cenográfica, bota ali uns figurantes pra fingir, que tem um apoio. Mas assim, qual foi o apoio que o Lula recebeu? O cara pra sair, meu Deus do céu, só vai em ambiente controlado. E aí uma data que ele podia mostrar a força dele, mas não vai, não vai. Aí tá ali, não tem empolgados apoiadores do petista até o momento. Faltando menos de uma semana para o desfile do dia 7, parlamentares e influenciadores de esquerda pouco falam no assunto e a militância não se mobiliza em grupos de troca de mensagens ou nas redes sociais. E eu acho que essa situação, esse evento e esse fracasso que vai ser, é o que vai poder ser mostrado para os brasileiros nos próximos dias e falar, vocês estão vendo? Vocês estão vendo quem está preocupado com o Brasil? Quem faz questão de celebrar os símbolos nacionais e quem só quer usar coisas para um projeto de poder partidário, um projeto de poder pessoal? Mas vamos continuar. Vocês acham isso daqui normal? Eu acho que não é. A ordem de Lula sobre o futuro de Mauro Cid no Exército. Beleza que na Constituição acho que diz, o presidente da República é o chefe supremo. Mas será que é papel de um presidente da República dar ordens específicas sobre algum agente, algum membro específico das forças? Porque é o que a Veja está falando, é ordem de Lula. O Cid pode até delatar Bolsonaro, tentar se redimir, mas será varrido lá do Exército. Aliás, o ex-agente de ordem de Bolsonaro completa 4 meses preso neste domingo. Isso é ordem que se dê? Essa é a normalidade institucional? Todos os desejos do Lula, quando ele pega alguém para pontuar, parece que é só perseguição. Quando é para ajudar,
é Guido Mantega na Vale, é Marcinho Pokémon no IBGE. Quando direita é perseguição. Quando é pra ajudar, é só nome que é unanimidade, né? Pra não falar o contrário. É nome que deixa todo brasileiro com o mínimo de sensatez com frio na barriga. Mas beleza. Se essa notícia eu acho que já não é tão trivial, o que falar dessa? E essa daqui até os especialistas da Globo acham que... né? Acho que tá passando do ponto. Só que as especialistas da Globo falam que Bolsonaro também fez igual. O que eu discordo. Mas tá ali, ó. De Marielle a Joias. Número de inquéritos abertos pela Polícia Federal a pedido do Ministério da Justiça. Não é que a polícia abriu por conta própria, não. A pedido do Ministério da Justiça. Falou assim, tô pedindo pra abrir. Estão batendo recorde com Flávio Dino. Aí a nota já começa falando que o Flávio Dino ainda nem tinha completado um mês no cargo, quando anunciou no fim de janeiro que havia determinado à Polícia Federal que investigasse a possibilidade de Bolsonaro ter cometido o crime de Geno, lá com os Yanomamis. Dino mostrava ali uma prática que se repetiria com frequência nos primeiros 7 meses do ano. Dados obtidos pelo Globo mostram que a atual gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública bateu o recorde no número de pedidos de instauração de inquérito à Polícia Federal, corporação que é vinculada à pasta com 78 investigações em 7 meses. Procurado, o Ministério afirmou que metade, não, só me entendam, quase metade, né? Foi aberta por determinação direta de Dino. Pouca coisa. Pouquíssima. Sendo 29 para investigar crimes contra o Dilma. Fizeram contra, né? O coitado do Dilma. Tá sempre sofrendo. Só metade que o Dino pediu. Especialistas da área do direito atribuem o aumento de vezes em que a Polícia Federal foi demandada à polarização política. Eles alertam para o risco das instituições serem usadas para fustigar adversários. Vocês conhecem os especialistas que a Globo chama. Nem os especialistas da Globo estão conseguindo passar pano. É inegável que as autoridades políticas, aí ela vem, tanto do governo Bolsonaro como de Lula, têm atuado para combater frontalmente os adversários políticos. E eu fico me perguntando o que Bolsonaro fez. O que é que Bolsonaro fez para combater os adversários a nível de, utilizar a Polícia Federal? Se isso envolve algum abuso, somente pode ser avaliado caso a caso. Tem que ver. Talvez, né, tem um pouquinho de abuso. Em boa parte dos casos, Dino acionou a Polícia Federal para entrar em campo em assuntos que atingem adversários da gestão petista. Mas se tiver abuso, tem que olhar caso a caso, diz o especialista. Aí a matéria fala, por exemplo, né, a questão da Joias contra Bolsonaro, é uma fala que Eduardo Bolsonaro proferiu numa passeata. E aí, olha que engraçado, olha o padrão. Essas apurações correm em sigilo, daquele jeito, né? Quando é necessário, sempre vaza. Corre em sigilo, mas é possível saber o teor de parte delas, porque, em alguns casos, o próprio Dino anunciou publicamente a ordem de abertura dos inquéritos. Beleza. Vida que segue, né? Normalidade institucional. Aí a Globo... O Globo ainda comenta... pela opinião de mais um especialista. Agora é a Vera Chemin. Ela é mestre em Direito Público Administrativo pela FGV. E aí, segundo ela, as medidas têm muito mais um fundo político e ideológico do que técnico. É muito mais político do que técnico. Nossa, quem poderia imaginar? A conduta é fruto da constante polarização política e ideológica que surgiu a partir da ascensão da direita ao poder. É culpa da direita. Tudo é culpa... A esquerda não perseguia, nunca perseguiu. Só começou a perseguir agora. Por causa da direita. A culpa é da direita. Trata-se de uma forma de prejudicar a reputação do adversário político e, ao mesmo tempo, cooptar eleitores para o próximo pleito. A direita adotou essa estratégia e agora a esquerda está revidando.
que foi que Bolsonaro fez, gente, contra algum petista? Vocês conseguem me falar? Teve algum blog petista, Brasil 247, DCM, Revista Fórum, algo assim que foi realmente alvo, né, de, meu Deus, de muitas maldades, de inquéritos correndo sigiloso, etc, tudo mais, uso da Polícia Federal? Eu fico me perguntando, viu? Você querer igualar as coisas, mas independente disso, independente do que ela tá falando, ela tá reclamando da situação. Ela tá reclamando da situação, ela tá fazendo algumas pontuações sobre a situação. E eu, como eu venho falando para você nos últimos dias, o momento é horrível, mas é pior do que horrível o que tá acontecendo no Brasil. Todo dia eu vejo alguém falando, cara, eu não aguento mais. Você acompanha a política, você se sente mal, isso, aquilo, outro, não sei como você consegue. Tem muita gente que me fala isso. Trabalho, né? A gente... Engraçado, é uma das coisas que até o Olavo falava. O Olavo falava que a vocação... Não tô falando que eu sou... Enfim, né? Ele fala o seguinte, que vocação não é uma coisa que você gosta, mas é uma coisa que você tem uma alta tolerância. E ele falava que ele achava que ele tinha vocação para ser professor porque ele tinha uma alta tolerância à burrice. Ele falava que o cara podia perguntar pra ele 20 vezes, ele ia explicar as 20 vezes. Eu acho que eu tenho tolerância à ler miséria e a ver, né, todo esse apocalipse acontecendo. Fala, não, beleza, fico triste, fico para baixo, mas vida que segue e vamos de novo, né? Sempre com a esperança no coração. Mas vejam isso daqui. Vejam como cada vez mais pessoas estão, cara, olha o que está acontecendo. Pô, vocês estão avançando demais, vocês estão avançando. Junto isso daqui, aquele áudio do advogado do Cid, pô, não foi isso que eu falei. Não passa do ponto. Lembra da relação que a gente tem. Você tem meu contato. Pô, olha o que o Valdo Cruz tá fazendo. Eu não falei isso. Não coloca a palavra na minha boca. Não tenta adivinhar. E tá batendo na tecla. Estão batendo na tecla. E são críticas que não estão vindo da bolha bolsonarista. Não estão vindo. E isso em, sei lá, 8... Botado, né? Acabou já. Então, isso em 8 meses. Em 8 meses o clima já tá assim. Então, falando, cara, tá demais. Tá demais. Tá demais. Ontem, esse tweet aqui à direita, nossa, ele circulou, acho que a internet inteira. Tanto que esse rapaz apagou a conta. Tá até aqui, ó. Guilherme Hélio. Essa conta não existe. No dia de ontem, o Brasil viu uma fatalidade com uma celebridade, uma pessoa que muita gente conhece, que é o Kaique Brito, irmão da Stephanie Brito, ator, fez várias novelas da Globo. Eu lembro do Beijo do Vampiro, é da época que a gente assistia a televisão, né? Sei lá, né? Não sei se ainda era da década de 90. Enfim, o menino sofreu um acidente grave, tá internado. Foi sério a coisa que o Kaique Brito sofreu. O pessoal vem, pede oração, pediu assim, pô, reza pelo cara. Aí me vem esse petista pra falar assim, ó, fui visitar o Instagram da mãe de Kaique Brito e fiquei decepcionado. Já era de se esperar pelo estereótipo dela, mas mesmo assim. Aí o cara colocou Bol pra ver se a mãe seguia Bolsonaro. Cara, você vai deixar de desejar o melhor pra uma pessoa porque a pessoa não é do seu lado político? Assim, eu até entenderia. Eu até entendo se ele falar, não, eu não vou rezar pro cara porque o cara apoia Bolsonaro. Que a mãe dele apoia Bolsonaro. Eu até entendo. Mas de você sair disso para você levar para a rede social e você falar para as pessoas no momento de dor da família, assim, pô, é demais. Guardar isso para você. Não quer desejar nada de bacana? Beleza. É do jogo. É do jogo. Agora, você levar isso para a rede social, aí você vai olhar a descrição. Progressista, comunista, estudante de direito. Imagina isso daí, né? Se um dia tiver a caneta na mão, o que é que não vai fazer? O que é que não vai fazer quando ele descobrir que a pessoa é de direita? Vai ser assim que vai jogar os caras? Vai olhar o cara e falar, eita, esse cara aí, eu sou juiz. Deixa eu olhar a rede social dele, eita, é bolsonarista. Vai ser assim que vai tomar as decisões? Então, olha, isso aqui eu tô trazendo porque rodou, mas rodou a internet com força essa postagem. Com pessoas da esquerda falando, cara, o que é que tá passando na cabeça? A turma está perdendo a mão. E mais pessoas para fora da bolha da direita estão vendo. Pelo menos da bolha bolsonarista. Outra pessoa que também não faz parte do bolsonarismo, vocês sabem muito bem, é a Janaína Pascoal. Eu podia trazer sua notícia e falar, gente, pô, eu acho que tá demais, acho que a turma tem que puxar o freio. Tribunal Superior Eleitoral
investiga a atuação de intérprete de Libras de Bolsonaro. Coitadinha. A Janaína Pascoal fala, gente, pelo amor de Deus, não tem sentido expor essa senhora. Chega a ser cruel. Essa investigação vai prejudicar uma mulher que faz um trabalho essencial. Que os embates políticos fiquem para os políticos. A esquerda que aplaude está iludida. O que vocês estão fazendo? Com 8 meses. Olha como está o clima. A aversão e os questionamentos estão crescendo. Dia após dia. Aí veja. Eu ainda vou trazer mais uns posts aí. De um cara que eu tenho certeza que... A Janaína... Não, mas não é de direita, né? Dá pra falar. Já teve ali no entorno do bolsonarismo em algum momento. Calma que tem mais coisa. Calma que tem mais coisa. Só que antes... O tweet do Ministério Público Federal não tem escrito nada. Mas só com a manchete e a primeira linha... Você reentende. Ó, nota pública. A imprensa mantém práticas irregulares. A imprensa mantém... O que a imprensa está fazendo? O que é que está fazendo? A segunda linha. O Ministério Público Federal repudia vazamento de informações de procedimentos sigilosos. A coisa tá demais. 8 meses. Tá tendo que soltar nota pública. Coisa tá feia. Coisa tá feia. O que a gente tá vendo de vazamento, meu Deus do céu. E sobre isso tem até uma notícia boa. Essa daqui deixou meu coração um pouco mais quente, mais pujante, né? Batendo mais forte. Fiquei feliz de coração mesmo aí com o Hélio Negão. Ai, não podia alguém já ter feito isso daqui há muito tempo. Parabéns aí pro Hélio. Antes tarde do que nunca. Eu tenho certeza que grande parte das pessoas ficam pensando, rapaz, como é que vazam o pique de Bolsonaro naquele relatório do COAF mais do que isso? Se fosse só o valor, beleza, né? Valor, olha o que Bolsonaro recebeu em doação. Mas foram além. A imprensa começou a divulgar até as pessoas que doaram, escolher algumas pessoas de renome conhecidas no Brasil para expor ao ponto de investigar, entrar em contato por que você doou. Começar a criar todo o cenário tentando quase que criminalizar os doadores. Aí na época eu falei, pô, mas, gente, olha só, esses relatórios aí, esses relatórios financeiros, esses vazamentos, onde é que tá o Banco Central? E aí finalmente apareceu alguém, tá ali, ó, o Hélio cobra Campos Neto após vazamento sobre Bolsonaro. Parabéns, deputado, parabéns! Não dá pro Campos Neto ficar se fazendo de bobo, se ficar de desentendido, enquanto fica aí pra cima e pra baixo, indo pro evento do Dória, indo pro evento de banqueiro, né? Falando de, não, vem aqui, né? Entregar os ativos, né, para terceiros gerenciar, Deus terceiro a BlackRock, entregar os ativos do Banco Central, porque isso é muito aprendizado. Que política é essa? Tá preocupado com algumas coisas que eu não acho que são tão essenciais pro país, principalmente no momento atual. Aí tá ali, ó, o Hélio quer que o chefe do Banco Central dê informações detalhadas acerca do vazamento de doações recebidas via Pix por Bolsonaro nos 6 primeiros meses de 2023. O parlamentar enviou um requerimento ao gabinete do Campos Neto. Abre aspas. É possível determinar o período em que o referido vazamento ocorreu? Tem como responder, Campos Neto? É possível determinar se houve alguma relação do referido vazamento com a retirada do COAF do âmbito do Banco Central e a sua vinculação temporária ao Ministério da Fazenda? Temporariamente ficou lá com a Haddad. Tem alguma relação? Dá para responder? Quais medidas estão sendo tomadas pelo Banco Central para evitar novos vazamentos e também a utilização do aparato estatal para exposição de informações sigilosas? Porque isso não é só sobre Bolsonaro. Isso é sobre qualquer pessoa que pode sofrer a mesma coisa. Por quê? Porque é de direita. Porque não está do lado certo. Parabéns ao deputado. Parabéns, parlamentar. Esse é o tipo de ação. Tem que apertar. A turma fala tanto em compliance, transparência, ESG, mas isso só está sendo utilizado contra pessoas da direita. Tem que começar a perguntar para essas autarquias, para esses órgãos, falar, cara, o que vocês estão fazendo aí pela proteção do cidadão? Só estão preocupados em proteger as grandes empresas, listado na B3?
que tem selo SG. O que está acontecendo nesse país? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Para tentar trazer algumas informações, e aí a gente vai falar, né, da Globo News e a nota da Folha de São Paulo. Mas antes de chegar na Folha de São Paulo, tentando encontrar algumas respostas, o Leonardo Atushi convidou o Rui Costa Pimenta, que é o cara que meio que tá sendo um semi-passador de pano. Ele tem um limite, né? Até onde ele consegue passar o pano, dali pra frente ele dá umas porradinhas, porque é indefensável. É tipo, sei lá, o Lula de joelhos pra Rede Globo. Aí o Atushi pergunta pra ele sobre diversos assuntos. A Tsuki assistiu o vídeo, deu uma recortada, e eu acho que isso, inclusive, tem relação com o que a gente vai comentar a seguir. E eu vou dar algumas pausas, porque ele fala sobre diversos assuntos. Eu não vou dar play no vídeo inteiro que a Tsuki recortou, porque são 4 minutos e quebrado. A gente vai ver uns 2 minutos quebrado, que eu acho que tem algumas informações interessantíssimas, que ele fala da imprensa, ele fala de Bolsonaro, ele fala das ruas, ele fala do dia 7, por isso que eu falei que aquela matéria do dia 7 podia estar em outro lugar do vídeo, mas vamos ouvir juntos. Do Mauro Cid, e ele manda um áudio para Camila Bonfim, que é uma repórter da Globo, em que ele fala o seguinte, que diz, olha, que o Cid não está entregando o Bolsonaro, nem está entregando os militares. Então, às vezes, sei lá, será que está havendo aí algum processo de manipulação da opinião pública? O Atushi pergunta, pô, advogado Cid mandou lá pra Camila Bonfim um áudio, pô, que não teve nada daquilo. Será que não tá havendo um processo de manipulação da opinião pública? Será que a Globo News está tentando manipular as pessoas? Quem pergunta é o Atushi. Vamos ver o que o Rui Costa Pimenta responde. Bom, nós vimos isso daí na época do golpe, né? Você deve se lembrar que apareciam notícias muito parecidas com essa, né? Fulano vai entregar tudo, né? Não sei quem está envolvido, papapá. E ali tinha muita gente fazendo delação premiada, né? Mas a Globo agia da mesma maneira. É uma política de intrigas, né? Visando desestabilizar aí a turma do Bolsonaro. Agora, embora eles estejam tentando desestabilizar, nós temos que entender o limite da política desse pessoal. Eles não querem destruir o bolsonarismo. Eles querem tentar recuperar o espaço político que o Bolsonaro roubou deles, né? Roubou no sentido legítimo, roubou legitimamente. Porque eles criaram a situação para o Bolsonaro se transformar no líder de um setor direitista amplo, né? Eles que são os responsáveis pelo surgimento do bolsonarismo com a campanha ultra-reacionária que eles fizeram contra o PT, né? De 2012 até 2016. Eu acho que eles estão fazendo intriga para ver se alguém fica nervoso, né? Essas declarações de que o Cid vai entregar geram nervosismo e tal. Agora, eu acho que não tem maiores consequências isso daí. Mesmo que alguém vá preso, vai ser um ou outro, na melhor das hipóteses. Aí veja, independente do que ele falou de Dilma, porque fizeram lá para estabilizar Dilma, mas depois ele fala, né, mas tinha quem tava delatando, né? Essa e tudo mais. Mas independente disso, veja, ele tenta fazer um paralelo. Ele tenta reforçar que o PT foi perseguido. Só que ele fala, cara, o que estão falando com o Bolsonaro é pesado. Ele fala que é basicamente o que fizeram contra o tão amado PT, que pra eles foi tudo golpe. Meu Deus, o pobre coitado nunca fez nada de errado, não, o PT. Essa autocrítica eles não querem fazer. Então fala, pô, olha o que estão fazendo. E aí, segundo o Rui Costa Pimenta, qual o objetivo? É tentar tirar a força de Bolsonaro, né? Esse engajamento que Bolsonaro conseguiu de liderar a oposição. Quem que era a oposição antes? Era o PSDB, era o Aécio Neves, era o José Serra, era o Fernando Henrique Cardoso, amigo do Lula desde da década de 70. Então, assim, não tinha oposição. Todo mundo pensava igual. Tanto que a oposição tá onde hoje? A oposição antiga? Na vice-presidência, que é o Geraldo Alckmin. Isso que eles querem de volta. Tá ruim, porque o povo ganhou voz. A população não pode ter voz, tem que só trabalhar sem reclamar. É o que a turma da Rede Globo quer, junto com os donos do Brasil. Mas vamos continuar. Se liga só. E militares preservados, na sua opinião? Com toda certeza. Os militares, o problema dos militares é o seguinte, os militares eles têm uma carta poderosa, o comando militar. É o seguinte, se alguém aprontar alguma coisa contra os militares, as patentes inferiores e os soldados vão se rebelar, porque é tudo bolsonarista. Então a gente poderia ter uma grande crise militar, o que até certo ponto é verdade mesmo.
Isso daí assusta qualquer um, né? Você imaginou? Se você tiver uma rebelião das Forças Armadas vinda de baixo para cima, isso daí seria um negócio altamente desestabilizador do regime político no Brasil, né? Você acha que o governo deve se preocupar com o 7 de setembro, Rui? Eu acho que o governo Lula deveria se preocupar com tudo, né? O que me preocupa mais, sabe o que é? Não é nem tanto o que os bolsonaristas podem fazer no 7 de setembro, não acho que vão fazer nada decisivo. Pode ter manifestação, pode ter até algum ato mais agressivo. O que me preocupa é a paralisia do governo, né? O governo não põe o povo na rua. Vai chegar uma hora que a direita vai pôr o povo na rua. Eu sinceramente, Atucha, eu não entendo como é que o Lula e o pessoal do PT não vê isso daí. Porque eles estão agindo da mesma maneira que eles agiram no período que antecedeu o golpe de 2016. Eles deixaram as ruas para a direita e uma esquerda totalmente desmiolada que foi fazer campanha golpista aí, financiado pelas ONGs. Mas o Lula reclamou semana passada que os movimentos sociais estão muito parados. Você viu isso? Não vi. Se ele reclamou, muito bem. Ele precisa fazer isso aí mesmo. Mas olha, vou te falar, eu acompanho o que está acontecendo. Está tendo o congresso da CUT agora. Os congressos estaduais da CUT acabaram de acontecer em vários estados. Aí nós vamos para o Congresso Nacional. É uma coisa assim triste, viu? Triste, né? O pessoal não tem consciência. Ele vai falar, eles não têm consciência do perigo. Não vou continuar, que o vídeo é muito maior. Eu mando no Telegram, vocês podem ver ele na íntegra. Põe lá no Twitter da Tsuki também assistir, né? Mas o link do Telegram tá aqui na descrição. Veja a preocupação dele também. Cara, o PT não tá conseguindo colocar ninguém na rua pra demonstrar força. E ele fala que quem ainda tem alguma movimentação, né, pra ali na direita, é a esquerda desmiolada. Que é a esquerda que ele não concorda. A esquerda identitária, a esquerda woke, a esquerda das pautas impossíveis, vamos falar assim. Ele falou, cara, os congressos da CUT, que em tese é o que representam eles, tá triste. Tá triste, ainda mais agora, né, seu imposto sindical, por isso que eles querem ver se volta, pra ver se dá alguma guinada aí nessas movimentações. Então, assim, a esquerda, ela tá passando por uma crise. E o pior é que essa turma não quer entender que o Lula é o vassalo do Biden. Que o Lula serve ao Biden. Fica aí nesse papo aí que o Lula não tem margem de manobra. Lula é o vassalo do Biden. Essa turma aí vai acabar quebrando a cara. Esse é o limite da crítica do Rui Costa Pimenta, né? Ele não consegue criticar o Lula. A culpa é da Marina, a culpa é das ONGs, o Lula não tem margem de manobra. Essa é a narrativa. Mas vamos lá. Vamos falar da Globo News. Pois ontem, como falei, publicado na Folha de São Paulo a seguinte nota. Concorrência acirrada faz canais de notícias exagerarem na urgência. Agora a moda é apurar ao vivo com o celular nas mãos. Sabe qual é a imagem que estampa esta matéria? Eu não trouxe aqui. Que eu acho um absurdo. Eu adoro ela. Ela nunca decepciona. Nossa queridíssima jornalista mais bela do Brasil, Daniela Lima. Falei, não faça isso com a Daniela. Como assim? Eu sei que ela gosta de estar com o celularzinho, mas não critica ela, não. Ela só tá fazendo o seu trabalho. Aí tá ali, ó. E atenção para a notícia que acaba de chegar, diz a apresentadora. Eu que trabalho em casa, com a televisão ligada, largo tudo que estou fazendo e me preparo mentalmente para o impacto. Como um passageiro que ouve um alto-falante que o avião está perdendo a altura. Mauro Cid está entrando na sede da Polícia Federal em Brasília neste exato momento. Segura a respiração por mais um minuto. Eita, poxa, começa a roer o dedo, né? À espera da continuação da tão estrepitosa informação. Que não vem. Acabou, era só isso, né? É urgente. Era só isso. Era só isto. A urgência é que o Cid entrou na sede da Polícia Federal, só. Durante muitos anos, os canais brasileiros de notícia 24 horas tiveram um líder em conteste. A Globo News liderava. Suas rivais Band News, Record News, jamais dispuseram da mesma estrutura da Globo, com tantos correspondentes no Brasil, no exterior, tantos comentaristas de prestígio. A tranquilidade era tamanha, olha que engraçado. A tranquilidade era tamanha que a Globo News tinha vários programas de soft news. O que é que eles querem falar? O que é que eles estão chamando de soft news, ó? Sobre avanços tecnológicos, beleza? Mas principalmente
problemas estruturais do país. Os problemas reais do Brasil, aos olhos da Folha de São Paulo, soft news, né? Notícias mais leves. Essas deveriam ser as mais importantes. O que eles chamam de hard news são esses bastidores da política. Será que, assim, quando eu reclamo, por exemplo, que eu falo, pô, pessoal, será que a gente só pode falar do judiciário? Será que é o assunto principal? A gente vai ficar até quando? Assim, dá pra falar, não é pra deixar de falar, mas colocar alguns teminhas ao redor. Porque tem tanto, assim, coloca umas coisinhas ao redor que também são problemas que o Brasil vem passando. E eu tento fazer isso daí, né? Eu tento trazer uma gama realmente de informação. Você vê a quantidade de notícias que a gente comenta diariamente, todo santo dia. Fora os dossiês. Então, assim, por mais que a Globo News esteja preocupada com as hard news, os bastidores, pô, não tem espaço para falar dos problemas estruturais. Só que essa crítica, a turma da Folha, deveria também estar se fazendo. E não só falando da Globo News e dela, mas do Estadão, da Veja. Se bem, o Metrópole já surgiu para ser hard news. O bastidor tá aí, né? Mas também tem o próprio UOL, a CNN. Cara, onde estão os problemas estruturais do país? Soltar uma notinha, o PIB tá fazendo aqui, o PIB tá fazendo aquilo outro. É só isso. É só isso. É o que se tornou o noticiário nos dias de hoje. Hoje, quase toda a grade está ocupada por telejornais que repetem ao longo do dia mais ou menos as mesmas notícias. Sempre em tom de urgência, com clickbait no Twitter. André Sadi tá imparável. Inclusive no fim de semana. É o que se tornou a Globo. O que provocou tal mudança? Aí ele vai atrás de respostas. Ao ver, né, do cara que escreveu, 2 fatores. Um deles foi a chegada das redes sociais. No Twitter, são comuns as postagens de veículos de mídia, políticos e até mesmo pessoas comuns que começam com urgente, o grave, assim mesmo em caixa alta. Vale tudo para ter atenção e gerar engajamento. Eu não acho que seja as redes sociais, esse uso, essa competição. Eu acho que um dos pontos é a rede social, porque a rede social começou a quebrar a narrativa da Globo. E aí a Globo, para tentar buscar um tipo de audiência que vem caindo, tá pelando. Esse é um dos pontos. O outro fator foi o acirramento da concorrência. Para mim tem 3 fatores. Já falo o terceiro, né? Segundo ele, o segundo fator, que em março de 2020, a CNN Brasil entrou no ar com um time de jornalistas de peso, vindo de outras emissoras. Em outubro de 21, foi a vez da Jovem Pan News, que logo atingiu pico de audiência, dizendo ao público mais à direita exatamente o que ele queria ouvir. Para mim, o terceiro ponto que a Globo também faz é questão política. É o que o Rui Costa Pimenta falou. É entrar no debate não para informar, mas para formar opinião. E uma opinião favorável a um lado e desfavorável ao outro. Hoje, a CNN Brasil abriu mão de várias de suas estrelas. Vai mal de audiência. Pelo menos estão começando a assumir. E cogita até mesmo mudar de nome para não ter que pagar royalties à CNN americana. Por que será, né? Porque não tem audiência. Por quê? Porque acho que não está falando o que o povo quer ouvir. Talvez o povo esteja interessado nas antigas soft news, entender os problemas estruturais e sobre o que os políticos estão fazendo para tentar resolvê-los. Já a Jovem Pan News perdeu. Olha, não é que perdeu não, né, irmão? Foi perseguida. Continua sendo. Foi desmonetizada por propagar mentiras. Será que só foi isso? E a normalidade... E luta junto ao governo para não perder as concessões de... Oh, coitadinha, né? Coitadinha. Por outro lado, a Globo tá ganhando verba de publicidade a rodo. Mas o relativo declínio da concorrência não afetou a urgência que a Globo News trata as notícias mais irrelevantes. Aliás, todos estes 3 canais estão quase o tempo todo em tom alarmista, como se o mundo fosse acabar nas próximas horas. Agora, a moda é a âncora aparecendo em um vídeo com o celular nas mãos, né? Checando a apuração de algum fato em tempo real. Por um lado, o recurso realmente traz dados importantes em primeiríssima mão. Por outro, aumenta a sensação de que uma invasão extraterrestre está em andamento. E por fim fala, outro problema é a dificuldade em mudar de assunto. Em alguns dias, parece que o escândalo das joias envolvendo Bolsonaro é a única coisa que está acontecendo em todo o universo. Tem CPI acontecendo,
tem projetos de lei sendo votados, tem reforma ministerial, tem situação das cidades, tem questões ligadas à economia, tem questões ligadas ao meio ambiente, mas não só fala de Bolsonaro. Tá doentio. Nem a Folha de São Paulo mais tá conseguindo entender. Analistas gastam muito tempo e saliva dissecando as estratégias da defesa, às vezes tentando adivinhar o que foi dito entre quatro paredes. Analista, né? Uau, analista, né? Deve ser adivinhos. Será este o novo normal? Estamos nós, espectadores dessas emissoras, condenados a viver em eterno sobressalto? Até mesmo para mim, que sou viciado em notícias, chega uma hora que eu não aguento mais. Pego o controle remoto, mudo para o canal de viagem só para ver paisagens bonitas. Afinal, o mundo ainda vai estar aqui amanhã. 8 meses de governo e a turma tá se perguntando o que é que está acontecendo neste Brasil. E olha que o cara tá sentindo falta. As soft news, que em tese é os problemas estruturais do país. Isso tem ou não tem ligação com o que eu tô falando para vocês? Um projeto de nação, um projeto de Brasil, discutir uma agenda. Quem é maluco? Quem é maluco? Quem é maluco? Quem é porque eu sou louco, né? Não, o que eu tô falando não faz sentido. Fala, não faz sentido. Tô batendo nessa tecla, já deve ter uns 3 meses. Pra mais. 3 meses pra mais. Gente, temos que discutir isso. E venham trazendo algumas coisinhas. Dando algumas ponderações. É o que eu falei pra vocês. Vocês vão querer me falar que Luiz Felipe Pondé, o filósofo, não direito delirante, é o carnal. Não lembro o que o Pondé fala, né? Mas, enfim, tem algum meme aí com ele. Luiz Felipe Pondé, eleitor do Lula, fez o L, fez campanha, atacou Bolsonaro covardemente durante muito tempo. Veio ao seu Twitter para escrever que no Brasil de hoje, ó, também ainda tá assumindo que isso acontece. Só não acho que é de hoje, acho que há muito tempo. Existe um certo número de temas que não podem ser questionados. Se você questioná-los, cairá em desgraça. Quais seriam esses temas? Bom, sinto muito. Não posso dizer pela razão que acabei de descrever acima. Há uma censura líquida em ação entre nós. 8 meses de governo. A turma tá começando a ver que Então, né? Eu acho que esses bolsonaristas, eles não vão assumir. Eles não vão dar o braço a torcer. Talvez esse seja, inclusive, um momento que eu estou começando a perceber que os bolsonaristas não são tão loucos. Quando os bolsonaristas começarem a falar dos soft news, dos problemas estruturais do Brasil, eu falar, pior que esses caras... Pô, joguei eles mal, né? Não vou fazer... o 22, mas vou ficar calado. Vou dar uns RT aqui, umas curtidas, né? Pra ver se o assunto começa a avançar. 8 meses de governo. Olhem as queixas. Aí continua. Falei pra vocês que teve um texto que se trocar Trump por Bolsonaro, tá falando de Brasil. Pra mim tá falando de Brasil. A batalha implacável da esquerda, eu já vou ler trocando nome. Contra Bolsonaro e todos que discordam dele. A perseguição incansável da esquerda a Bolsonaro transcende a mera oposição política. Lembrando que quando eu falo Bolsonaro, está escrito Trump. Cada passo que ele dá é examinado, cada palavra analisada e cada decisão política encontra resistência fervorosa. Virou meme, né? Se Bolsonaro defender, se Bolsonaro lutar contra a dengue, o pessoal vai defender o mosquito. Quem nunca ouviu essa? Se Bolsonaro vai ter que beber água amanhã, o pessoal faz greve de sede. Tudo bem, né? Baita coincidência. Bolsonaro, à sua maneira, emergiu como um homem representativo do povo comum, um político não convencional que ressoou com aqueles que se sentiam desconhecidos pelo establishment político. E é um mestre na mobilização de suas tropas. Isto fez dele um para-raios para a ira da esquerda, um símbolo de tudo o que procuravam desmantelar.
No entanto, abaixo da superfície, esta batalha não é apenas contra um único indivíduo. É uma luta contra qualquer oposição à sua agenda ideológica. O espectro político mudou para sempre no Brasil, com a posse de Bolsonaro como o 38º presidente do Brasil. A mão da esquerda foi demonstrada pelas suas palhaçadas de comunicação não filtrada com o Brasil, o que tirou da plataforma... O seu apelo à independência brasileira de entidades estrangeiras vai totalmente contra a agenda traiçoeira da esquerda que empurra o Brasil para o globalismo, arriscando a nossa soberania nacional. Ele se tornou uma pedra no sapato das elites estabelecidas e dos esquerdistas. Ele desafia seus motivos, sua lógica e sua lealdade ao país. Por isso, eles o odeiam veementemente. Esse texto aqui é sobre Bolsonaro, bicho. É só mudar o nome. Encaixa perfeitamente. A batalha contra Bolsonaro é apenas um exemplo da campanha mais ampla que a esquerda trava contra qualquer pessoa com crenças opostas. O seu objetivo não é apenas marginalizar Bolsonaro e seus apoiantes, mas garantir que qualquer pessoa que ouse discordar seja castigada e reprimida. É o que o Pondé tá falando, né? Pô, tem alguns temas acho que não dá mais para comentar, né? Então a censura. Este fenômeno não se limita ao domínio político. Ele permeia as conversas cotidianas, as mídias sociais e o discurso público. É o que o Pondé falou, né? Tal como testemunhamos durante a presidência de Bolsonaro, a intolerância da esquerda, relativamente a pontos de vista opostos, estende-se muito além da elite política e afeta diretamente os cidadãos comuns que ousam expressar as suas opiniões. Essa intolerância a crenças divergentes é um precedente perigoso para o futuro da nossa república. Uma sociedade saudável, próspera, com base na diversidade de opiniões, incentivando debates abertos que conduzem a tomar decisões ponderadas e equilibradas. Contudo, quando um lado procura silenciar o outro, isso não só enfraquece o processo deliberativo, mas ameaça os próprios alicerces sobre os quais a nação foi construída. Eu tenho certeza que vocês sabem isso daqui, né? É só falar, nossa, olha só, os Estados Unidos está vendo o mesmo problema. Mas é para mostrar outra coisa que eu venho falando. A direita, ela está na crescente em todo lugar. E a direita vem tendo problemas similares em diversas localidades. Porém, entretanto, todavia, em algumas localidades a direita está sendo melhor, outras pior. Em alguns locais eles estão conseguindo driblar algumas coisas e estão conseguindo crescer cada vez mais para fora da bolha. Nos Estados Unidos hoje você vê o debate público, e eu venho falando isso para vocês, ele não está mais concentrado apenas de falar, nossa, olha como a economia ali do cara tá ruim, olha só aquela agenda de costumes é importante. Eu tô falando que não só, tô trazendo outras coisas. Lá você vê que vem crescendo muito o discurso contra a agenda verde, vem crescendo muito discurso especificamente contra a questão do ESG, vem crescendo o discurso em defesa da soberania nacional e falar, cara, temos que nos voltar aos problemas internos, resolver aqui dentro de casa, né? Primeiro fazer a cama antes de pensar em qualquer outra coisa. A direita lá vem começando a discutir reindustrialização do país. Como melhorar alguns problemas estruturais da sociedade, como questão de segurança pública. Além da pauta identitária, além de fazer os apontamentos em relação à economia. Ele está fazendo isso, mas coisas a mais. E eles vêm tendo sucesso fazendo isso. Então acho que a gente tem que se espelhar em algumas coisas que vêm dando certo para falar, pô, talvez seja o caminho, talvez adotar algo similar. É somar, não é deixar de falar, é somar, colocar mais alguns elementos no discurso da direita brasileira. O apelo ao patriotismo, coragem, a bravura, não é uma noção abstrata. Não é. Quantas e quantas pessoas não se uniram, né, ao redor de Bolsonaro falando disso, falando de Brasil. Falar de Brasil, uma palavra que tem que entrar. Não é só falar, olha o que tal pessoa está falando. Não, mas temos que falar do país, do Brasil. Projetos estruturantes, um projeto de nação. O direito à liberdade de expressão e reunião de base dos Estados Unidos permite aos cidadãos expressar suas preocupações, desafiar o status quo e responsabilizar aqueles que estão no poder. Ele fala que vem sendo erodindo. No entanto, ao longo da última década, testemunhamos uma violação constante destes direitos. A censura online,
a supressão de pontos de vista divergentes e a difamação de vozes opostas contribuíram para o efeito inibidor sobre a liberdade de expressão. Então, é um problema que eles vêm tendo lá também. Só que eles não estão focados só nesse debate. Tem coisa a mais, além da liberdade. E é por aí que eles estão andando em busca de uma maioria no país, que eu acho que é o interesse de todos nós. E outra coisa que eu vou falando para vocês é, gente, olha onde a esquerda vem tropeçando. Olha onde está o ponto de tensão que a própria esquerda vem rachando, né? Vem ficando divergente em relação ao Lula. Uma parte apoia, uma parte não apoia. Que eu digo Lula porque o Lula tem a mesma política da Marina. O Lula é woke, o Lula é SG. Washington Quaquá, concedeu entrevista, é o vice-presidente do PT. Não é qualquer petista, é o vice-presidente do PT. A esquerda está muito fundamentalista. O que é que ele quer falar com isso? Vejam só. Já trazendo as perguntas. Veja a pergunta. O senhor foi criticado pelo PT por ter chancelado a absolvição de 2 deputados bolsonaristas no Conselho de Ética. Por que tu votou assim? Ele fala, bicho, o que o Nicolas fez, peruca, é palhaçada. Só que isso não é motivo de caçar o mandato. A esquerda está muito dogmática, está fundamentalista. E mais do que isso, essa ação de perseguição se vira contra a esquerda. Por quê? Porque o Nicolas pega e fala, olha o que eu fiz. Você pode repudiar o que eu fiz, mas você acha que isso aqui é motivo para eu ser perseguido? Você acha que isso é motivo para eu perder o meu mandato? Aí a turma aqui na Bolsonaro fala, pô, pera aí, velho, o PT tá demais. O PT tá passando do ponto. É o que o Washington Quaquá tá puxando o freio. Vem pra terra, cidadão. Esse posicionamento resultou no movimento para que o senhor fosse retirado da executiva do PT. E ele disse, irmão, eu tenho 52 anos de idade. Eu entrei no PT aos 14 anos. Eu cresci na favela. Aí vem alguém da classe média que nunca fez nada por ninguém e que fica o dia inteiro na rede social. Ah, mas a militância... Que militância, irmão? Tem o direito de discordar. O PT, até que se prove o contrário, é um partido democrático. Tem gente que joga para a plateia dentro do PT, uma plateia de classe média, lacerdista, udenista e de esquerda. É aquele discurso maluco, né? Os infiltrados. É o petista de direita, né? É o lunarista, segundo a Rede Globo. O Brizola chamava isso de UDN de macacão. Temos hoje um UDN de sunguinha, aquele militante da praia de Ipanema. Ele tá reclamando da esquerda woke. Falando a esquerda se perdeu. E ele continua, vai deixando isso mais claro. Que avaliação o senhor faz do PT? Vou fazer uma pesquisa para provar que a nossa base social não é a classe média da Zona Sul. O povo que gosta do PT e do Lula é o mais pobre deste país. É um povo mais conservador, inclusive nos costumes. Eu acho que ele não está errado. A população é realmente mais pobre, né? Que tem a base social ali, né? Um extrato grande. O povo do Leblon e Copacabana, meu Deus, tem um iPhone 14, mas é pouca gente no Brasil. Infelizmente, o Brasil é um país muito pobre. Aí diz, por exemplo, querem igualar o preconceito arco-íris a isso. Cara, isso não tem cabimento. Um é um problema de comportamento, outro é uma chaga estrutural. Você não pode querer comparar uma pessoa que muda de sexo com a história de toda uma população que sofreu tantas agruras. Existem exageros na pauta comportamental que isolam a esquerda das pessoas. Ele está clamando, pelo amor de Deus, parem. A agenda woke está nos destruindo. Parem, simplesmente parem. O PT não tem de prestar contas a esse eleitorado de esquerda? Aí ele fala, mas cidadão, será que o cara lá de esquerda, né? O cara do arco-íris de esquerda, que tá na favela, passando fome, ele tem a mesma pauta das meninas de classe média da Zona Sul? A esquerda está assumindo o discurso da Zona Sul. Eu não ouço mais um movimento de mulheres para falar de creche para as crianças. Peraí, creche, criança, educação. Isso é um problema estrutural. Até a palavra que diz, passando fome. Fome é um problema estrutural, pobreza. Olha só, hein? Olha o que ele está chamando. Está tentando corrigir a roda da esquerda. Vamos voltar a falar dos problemas estruturais. Eu acho que não vai adiantar. Para mim, o Lula já está rendido pro Biden. Todo dia eu vejo gente pedindo creche, porque a mãe precisa trabalhar. É o básico. Que outra postura da esquerda incomoda o senhor? Ele diz, rapaz, precisamos tirar da mão do IBAMA e do Ministério Público a decisão sobre os grandes investimentos do país. Porque ele está certo. Por exemplo, no caso da Foz do Amazonas, não tem cabimento que a Marina está fazendo.
talvez seja uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, que pode levar o Brasil a outro patamar, melhorando a sobremaneira a vida do povo, e a ministra fica atrapalhando o desenvolvimento do país. O que é tu defendendo o Brasil, velho? Tu vai falar o que dele aqui? Tu vê um discurso dele, tu vai ficar contra? É exatamente o que a direita fala. Ele tá tentando corrigir a rota. O que o senhor contará no livro sobre a esquerda que pretende lançar? Aí, ó, eu vou escrever sobre esses exageros que estão sendo cometidos. Eu faço política, não fundamentalismo religioso. Sou de um tempo que essas pautas eram importantes, mas nunca foram prioritárias para o PT. A esquerda inverteu as prioridades. Não é à toa que o velho eleitor do PT tem abandonado o partido nas periferias, vem se afastando de nós por conta de uma pauta comportamental que virou prioridade e não deveria ser. E eu tô falando, ó, aqui é o ponto. Mostrar, olha o que o Lula tá fazendo, ó. Olha como ela tá atrasando o Brasil. Tá aqui, ó. O Lula traiu. Não só a esquerda, como o Brasil. Tá aí, ó. É o ponto que machuca. É o ponto que deixa ele maluco. E essas críticas, assim como o Brasil, mais uma vez nesse paralelo, estão acontecendo na esquerda ao redor de todo o planeta. Esse rapaz careca, vocês devem conhecer, é o Joe Rogan, é só o podcast mais famoso do planeta. Ele chamou um cara, que era como se fosse a esquerda mais tradicional, tipo Austin Quaquá. Ele falou assim, ó, pô, você é um liberal, né, dos anos 90, na esquerda mais antiga, quando eles eram mais razoáveis antes de se tornarem esquerdistas, né? É porque liberal lá é de esquerda, né? E quando for o left, aí já meu irmão já se tornou esquerda pra valer. Aí o cara fala, pô, a corrida da crença desses woke aí, bicho, tá demais, etc. Aí o Joe Rogan fala, ó, o nosso verdadeiro problema neste país, mais do que a cor de pele, é a pobreza extrema, é a criminalidade. Os problemas estão se repetindo. O que é que lá vem sendo feito, vem dando certo? Falar de país, falar de América. Olha qual era até a fala do Trump. Vê como é que o Bolsonaro. Vamos fazer América grande de novo. Falando do país. E o que é que o Bolsonaro falava? O Brasil acima de tudo. Brasil. Aí como é que você não gosta do cara desse, pô? Como é que você não gosta do cara desse? O cara que tem uma gente que você olha e fala, pô, eu sei o que o Bolsonaro pensa. Eu sei quais são as convicções de Bolsonaro. Sei que ele não é perfeito, mas, pô, esse cara aí tem umas ideias que são porreta. Você sabe quais são as ideias. Tem outro que sabe que tá lutando pela liberdade. E contra o judiciário. Tá, mas e aí? E o resto, né? E o resto pra resolver minha vida? Eu tô ganhando um dinheirinho também. Aí, pra dar alguns exemplos. Comando Brasil. Esquerda brasileira. Diretora de creche afastada após a divulgação do vídeo que ela tá lá no tchaca-tchaca, dançando funk, ensinando passinho com teor indevido. Deu pra 4 anos de idade. Aí não dá, né, tia? Aí tá demais. É isso que tem que aprender na escola? Isso daqui eu acho que é uma pauta trazendo pra questão de costumes, que eu acho que o Austin Quaquá fica maluco quando vê. Eu acho que as mães querem uma creche de qualidade, não pra aprender a dançar funk. E isso a direita decola, né? Isso daí, a turma olha pra direita e fala, essa galera da direita tá batendo nesse ponto. Ponto pra direita. É continuar com o que tá fazendo e colocar alguns elementos extras. Não é diminuir, é ampliar. Isso daqui eu tirei. Vocês não vão saber o que é, mas vocês podem acreditar em mim. Mike Conquista, um cara da extrema esquerda, lulista, postou uma foto, perguntou qual a opinião do Twitter sobre essa publicidade. A publicidade é de uma menina divulgando um site dela que... Olha, não olhe. Ela não tá... você não vai encontrar ela muito vestida, né? Não vai estar com várias peças de roupa. Ela tá sem nenhuma. No meio da cidade, que passa carro com criança dentro. O que é isso ali, mãe? Que site é esse? É bacana? Eu acho que não é. A população tá vendo. É um ponto que a direita é só continuar. Só continuar com o discurso, mantendo o trabalho, porque... Olha, se o cara tá se questionando, é porque no mínimo gerou um sentimento dele, falou, rapaz, será que as coisas estão bem normais? Eu acho que até o cara da extrema esquerda, ele tá pelo menos se questionando aí, pô, será que isso é normal? Será que isso não é? Estados Unidos, cara, o problema é criminalidade. E pra esquerda brasileira, o problema é o coitado
Coitado do Champinha. Meu Deus, rapaz. Tá 20 anos preso. Não sabe nem quando é que vai sair. Coitado do Champinha. Coitado do Champinha. Coitado. E eu quero emendar, porque esse tema aqui ele tem conexão. Um pouco aqui sobre economia. Eu não vou falar sobre isso. Aqui é sobre receita. Tá com os problemas? Eu quero comentar com mais calma. Mas essa daqui, ó. Que vai impactar no bolso do pobre. Essa daqui, meu Deus. Tá com tudo na mesa. Só pra. Assim, a bola tá na frente do gol. Não tem goleiro, nem zagueiro tem. Só chuta. Porque quando fala de combustível, o que Bolsonaro fez para baratear, reduzindo impostos, gente, não é achismo, não é promessa, eu vou baixar, não. O histórico do governo Bolsonaro foi abaixar os impostos. O histórico, tá ali, tá registrado. Isso aconteceu. E o que é que tá acontecendo na era Lula? Diesel segue em alta nos postos às vésperas de aumento de imposto. Não, mas isso aqui a gente não comentou semana passada? Não, gente. É mais um. É mais um. Não é possível. Sim, é possível. É mais um. Mais o aumento. O preço do diesel seguiu em alta nos postos brasileiros nesta semana que passou. 8 centavos mais que o verificado na semana anterior e o produto já acumula um repasse de 1,5 desde 16 de maio, desde o reajuste de lá, e vai continuar subindo na próxima semana com o retorno parcial da cobrança de impostos federais sobre o combustível. Eu acho que é um problema que o cidadão também quer um tipo de resolução. E resolver sobre isso é o quê? O Lula está falando de transição energética. O que a direita está falando? Qual o programa do Brasil para a direita? O meu, eu não tenho um entendimento profundo. Mas o que eu defendo é uma ampliação de toda a estrutura energética do país. Seja, quer investir, investe em tudo. Mas eu não sou a favor de transição. Tu quer investir no catavento, investe. Mas não deixa de investir no setor petrolífero. Não deixa de investir no setor de gás. Não deixa de pesquisar sobre energia nuclear. Expansão, meu amigo, para mais diversas áreas. Tem que investir. Não pode deixar de lado. Até porque petróleo tem os derivados. Não é só questão de combustível. Aí, olha isso aqui. Fiz até uma pequena colagem de 3 notícias, que vai ser as 3 em sequência, depois botei as 3 juntas. Pra você bater aquele print maroto, juntar com o print do vídeo de ontem, aquele de Bolsonaro, né, do Alexandre Pires, contra a neocolonização verde, defendendo a Petrobras, pra você mandar pro seu amigo. Você abriu o vídeo de ontem, a última notícia de encerramento. Mal terminei de gravar ontem, fui na rede social, olhei pra isso e falei, não é possível. A Shell, que o Jean Paul Prats fez uma parceria, suspende silenciosamente o plano radical que eles tinham para reduzir sua pegada de carbono. Rapaz, a Shell deu uma rasteira na agenda SG. A Shell vai seguir produzindo muito petróleo, muito combustível fóssil. Rapaz, olha só, né? Coitado do planeta Terra. Aí o Renato falou, enquanto as empresas no Brasil estão se tornando reféns da agenda SG, imposta pela reforma tributária por instituições como CVM, Banco Central e a B3, a Shell abandona o maior plano corporativo para a redução de pegada de carbono. Aí, no vídeo de anteontem, eu trouxe essa nota. ExxonMobil, outra gigante petrolífera americana, prevê impossibilidade para limitar, né, o aquecimento, porque a gente não vai conseguir fazer a transição tão rápido, né? A gente tem que explorar um pouquinho de petróleo, a gente tem que ganhar um dinheirinho primeiro, né? Não dá para deixar de mão, não dá. E lá, ó, os donos do mundo seguem ganhando e boletando. E no Brasil? A gente comentou no dia anterior, Petrobras vai comprar crédito de carbono e estuda parcerias em offshore. Aí eu juntei as 3. O que o Lula tá fazendo contra o Brasil e o que os chefes do Lula estão fazendo nos Estados Unidos. Petrobras tem que comprar crédito de carbono. ExxonMobil já vem possibilidade. E a Shell deu uma rasteira no seu próprio plano de proteção à mãe Gaia. Vocês estão vendo o que é hipocrisia? Vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil? Eu quero ver algum sindicalista defender isso daqui. Eu quero ver tu pegar isso daqui e mostrar pro cara da CUT,
Ou então da FUP, né? Que é a FUP é dos petroleiros. Fundação Única dos Petroleiros. Um negócio desse, né? Do sindicato. Chega na porta e fala, vem cá, sindicalista. Pega aquele dos macacão. E aí, irmão? Faz o L aí, descarado. Falta coisa, né? Faz o L aí, faz. E aí? Aí tu mostra a notícia do vídeo ontem. Bolsonaro, o cara que Bolsonaro queria botar na Petrobras que luta contra o neocolonialismo verde, falando da importância de explorar a margem equatorial. E lembra, ó, os ministros de Bolsonaro, né, de bebê antes, vocês acusavam de passar a boiada. Então acho que já tinha passado a boiada, o golfinho, o tubarão. A gente já tá explorando a margem equatorial do Amapá ao Rio Grande do Norte. Se dúvida, a gente ia até o meio do mar, né, pra ver, a gente não sabe até onde é que vai as águas brasileiras. Ver tudo que dá. Gente, é claro e cristalino o que está acontecendo para mostrar assim para o cidadão, falar, ó, olha qual era o projeto de país econômico que vai melhorar a tua vida, que vai baratear o preço da energia em tua casa, no teu carro. Olha o que está se definindo um governo, está se definindo outro. Ah, tão óbvio. Bolívia diz que reservas de gás acabaram e vai parar de exportar para o Brasil. O Brasil vai comprar de quê? Não sei. Mas eu tenho a impressão que o preço vai aumentar. Lembrando que a refinaria na Bolívia, né, era do Brasil. Mas o Lula, em determinado momento, achou de bom tom ajudar o Evo Morales. Eu sou a favor de investir em todo tipo de energia possível. Eu tenho certeza, rapaz, mas que se procurar direito, no Brasil, mais acha reserva para não precisar importar de ninguém. O país do tamanho do Brasil continental, com todas as riquezas que o país tem, tu querer me falar que não tem alguma coisa que Deus criou nesse planeta aqui no Brasil, eu duvido, mas eu duvido. Não só em termos de minérios, mas até em termos de capital humano, porque o Brasil é a maior salada de fruta que existe. Enfim, reflete sobre tudo que está acontecendo. O momento é horrível, mas é pior do que horrível. Mas é por estar horrível que... Olha, bicho, olha, você mostrar para as pessoas, olha o que está acontecendo. Olha isso daqui, olha o que a direita defende, olha qual o projeto que a direita defende. Muito mais do que a indignação, às vezes, em torno de um único tema, que isso muitas vezes acontece. Pelo menos é como eu enxergo as coisas. E eu mostro para vocês que esse debate também vem ocorrendo em outros locais. E nesses locais que vão seguindo certo caminho, a coisa meio que tá dando lá para eles, né? Enfim. 1h07, né? Mais uma vez o vídeo longo. Vou mandar esses vídeos lá no Telegram. A mente fala de eleição. Espero que finalmente consiga falar amanhã. Tudo tem um motivo, né? Se não deu pra falar hoje, teve alguma razão maior. E se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Pedro na descrição. E tem um Atlas brasileiro, quimpen.com.br. Daquela compartilhada marota. E nos vemos amanhã, né? Com fé em Deus. Eu espero te ver de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!